E agora a gente vai dar continuidade ao nosso evento, tá? Vamos dar continuidade à nossa programação. E aí, acho que agora sim a gente já pode começar com o nosso ciclo de palestras, né? Com a nossa primeira palestra. E aqui deixa eu pegar para vocês um pouquinho da introdução do professor, que vai dar essa palestra para vocês a partir de alguns instantes, tá bem? Bom, gente, então, o objetivo dessa primeira conversa é justamente conhecer e perceber como e onde está presente a micologia no contexto do ensino, tá? Hoje é o dia do micólogo, hoje é um dia super fundamental para a gente falar sobre esse assunto muito massa. E para isso, o professor responsável, né, para ministrar essa palestra para a gente hoje, vai ser o professor doutor Jorge Luiz Fortuna, tá? Eu convido então o professor Jorge, para ministrar. E aí, falando um pouquinho sobre o professor, né? Uma breve introdução, para que vocês possam entender um pouquinho sobre ele. Depois, posteriormente, ele pode se apresentar melhor. O professor, ele é doutor em higiene e processamento de produtos de origem animal pela Universidade Federal Fluminense. Ele possui graduação em Ciências Biológicas, licenciatura, né, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense. Ele é mestre em Higiene Veterinária e Processamento Tecnológico de Produtos de Origem Animal pela Universidade Federal Fluminense. Especialista em Educação para Gestão Ambiental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Especialista em Educação Científica em Biologia e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. E especialista em Microbiologia Integrada de Alta Complexidade pela Faculdade do Sul da Bahia. Então, professor, seja bem-vindo. Agora eu passo a palavra para o senhor e boa palestra. Alô, estão me ouvindo agora? Bom dia, tudo bom, né? Faz tempo que eu não apresento palestra online, então me ajuda aí, por favor, a eu subir os slides. É só colocar em apresentar? Me avise aí se já está na tela cheia, por favor. Tá sim, professor. Tá sim, pode começar. Tá bom, então, começando mais uma vez. Bom dia, pessoal. Obrigado por todos que estarem aí. Agradeço muito ao pessoal da Federal Pernambuco, ao pessoal da Líder Acadêmica de Micologia da Federal de Pernambuco, pelo convite aí do primeiro simpósio da Líder Acadêmica de Micologia, tá? Eu não vou falar muito sobre o ensino de micologia no Brasil inteiro, porque eu acho que isso aí seria mais um simpósio somente desse assunto, que eu acho que vale até a pena a gente pensar nisso, né? De montar um simpósio para a gente discutir como é o ensino de micologia em nossas faculdades. É uma ideia que eu já deixo aqui de antemão para a gente pensar em fazer isso. O que eu vou trazer aqui é o que nós, professores e professoras do curso de Ciências Biológicas, e futuramente, né, alguns serão também professores de Ciências e Biologia do ensino fundamental e médio, o que nós podemos fazer para melhorar o ensino de micologia, tanto no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Tá bem? Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu penso que a parte das perguntas e discussão, ela enriquece muito mais uma palestra, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Bem, antes de mais nada, eu vou apresentar onde eu estou, né? Porque Nordeste é imenso, o Brasil é um país continental e a gente às vezes nem sabe onde a gente fica, né? Então eu estou aqui no extremo sul da Bahia, onde fica aquela perninha da Bahia, próximo à divisa no norte de Minas Gerais e perto também do norte do Espírito Santo. Então a gente está aqui nessa região chamada Costa das Baleias, próximo ao arquipélago de Abrolhos. Então, por favor, quem quiser, quem puder, venha nos visitar, tá bom? Bom, vamos falar então, já que é de ensino,
vamos falar um pouquinho sobre a base, né, que nos ajuda muito na questão de ensino, que são os livros didáticos. O que que eles trazem, né, sobre o tema de fungos, sobre o tema micologia. Bom, primeiramente, todo mundo já pegou um livro didático, seja ele de ensino fundamental ou ensino médio, os capítulos que tratam do reino fungi geralmente são curtos, né? Às vezes não chega nem a ter 5 páginas, são bem curtos mesmo, e com isso traz características e conceitos geralmente superficiais e principalmente a classificação obsoleta. A gente que está na academia, a gente que já tem estudos, né, pesquisas mais a fundo sobre o reino fungi, a gente já sabe que hoje não existe apenas aqueles 4 ou 5 reinos que aparecem, filos, desculpa, aqueles 4 ou 5 filos que aparecem na classificação do reino fungi nos livros didáticos. Ainda tem um filo lá que eles insistem em colocá-los, né, que já foi subdividido em outros filos. Além também de terem figuras sem escalas ou então com com cores, né, que fazem a gente, pelo menos o leigo que está ali aprendendo ainda, pensar que é muito mais próximo à planta, o fungo, que é um erro clássico que nós temos para as pessoas que estão se iniciando no estudo, né, ou quando vê um fungo. E além disso, os professores e professoras que trabalham no ensino de ciências e biologia, lá no ensino fundamental e médio, nem todos têm um preparo científico, um preparo de conhecimento sobre o tema fungos e acabam trazendo um certo conhecimento empírico, tá bom? E isso também dificulta bastante o ensino, né? A transmissão do aprender. Lógico que nós temos, ainda bem que a maioria de professores e professoras, que mesmo não tendo uma base suficiente sobre fungos, buscam, né, aprender mais, buscam ter mais conhecimento sobre essa área, além de trazerem também outras metodologias de ensino, né, novas metodologias de ensino que são assim capazes de facilitar o aprender dos alunos e alunas. Outra pergunta que surge também na questão do ensino, e isso a gente ouve bastante de professores e professoras do ensino fundamental e médio, a desculpa que não tem laboratório nas escolas. Mas será que isso é necessário? Não. Nem sempre é necessário ter um laboratório para se ter uma boa aula prática, uma aula de apresentação dos fungos, tá? Basta ter uma bancada, uma mesa simples, que toda sala tem uma mesa, que é possível, então, você fazer demonstrações práticas sobre fungos. Então, essa desculpa que alguns profissionais insistem em dizer, né, ela comigo não cola. Eu já fui professor de ensino fundamental e médio, e várias aulas práticas eu fazia dentro da sala mesmo, tá bem? Bom, então, o que que eu trouxe aqui, né, que é importante para que um futuro professor ou professora consiga ter uma base boa para, com isso, conseguir transmitir aos seus futuros alunos e alunas um bom conhecimento, né, de fungos, fazer com que esses apreendam aqueles conceitos, suas características, importância, classificação e como esses fungos se reproduzem, tá bom? Isso tudo serve tanto para o ensino básico, para o ensino fundamental e médio, quanto também para o nosso ensino superior.
Então a gente já sabe que a importância dos fungos, né? Mais de 150 mil de espécies já são identificadas. Já se estima que mais de 2,5 milhões de espécies ainda podem ser identificadas, estão por aí, faltam apenas a gente encontrá-las, identificá-las. Cerca de menos de 1 milhar, né, de espécies causam algum tipo de doença. Alguns são patogênicos para mamíferos, né. Tem que saber que existe uma relação dos espécimes do reino fungi com o meio ambiente e, consequentemente, ecologia. Então, tem que saber alguns conceitos importantes, o que são sapróbios, o que são simbióticos, o que são parasitas e aqueles que são comensais. Então, estou tentando apresentar aqui alguns tópicos que um professor de ciência e biologia não pode faltar no seu conhecimento para conseguir fazer uma transmissão melhor sobre o reino fungi para seus alunos e alunas, tá? Tem que tentar passar para os seus alunos e alunas quais são os principais benefícios. Então, nós temos vários exemplos, e isso é importante, porque tem aquela questão, né? Micofobia e micofilia, que a gente entende, né? Aversão a fungos e aquele que são simpatizantes aos fungos. A gente vive ainda numa cultura micofóbica, onde a maioria, quando imagina fungo, na maior parte das vezes pensa em doença, mas não entende que esses seres estão no seu dia a dia. Então, tem que trazer esse dia a dia para dentro da sala, né? Então, explicar que esses seres são importantes para a produção de bebidas, como cerveja e vinho, importantes na indústria alimentícia, laticínios, massas, os cogumelos comestíveis, produção de substâncias químicas para a indústria, ácidos, enzimas, vitaminas, hormônios, indústria farmacêutica, como antimicrobianos, né? Agricultura, alguns são micorrízicos, outros fazem controle biológico de pragas. Outros entram na produção do bioetanol, biorremediação, biotecnologia. Então, demonstrar e mostrar aos alunos a capacidade que esses seres têm e a sua importância para a sociedade. Lógico que vai ter os principais malefícios também, que também são importantes ter esse conhecimento, né? Por exemplo, deterioração de alimentos. Os alimentos podem se deteriorar por contaminação fúngica, biodeterioração de materiais como roupas, construção, livros, também se deterioram. Alguns são fitopatogênicos, então tem uma importância enorme para a agricultura. Alguns causam doenças em humanos, como alergia, micetia, micose, micotoxicose. E, logicamente, doenças em outros animais. E o que nós, professores e professoras, temos que conhecer sobre características e estruturas dos fungos? Temos que saber que eles são cosmopolitas, né? Ubíquos, eles são encontrados em qualquer bioma, são imóveis e avascularizados. Então, são características primordiais. São eucariontes, heterótrofos, clorofilados, unicelulares. Isso aqui eu não vou ficar batendo muito nisso, porque nós estamos aqui conversando com já quase profissionais e profissionais da área de fungo, né? Então seria chover no molhado. Mas essas características e estruturas todas são importantes, esse conhecimento, para que eles sejam transmitidos de uma forma correta, uma forma sem ruído, né? Uma forma sem erros conceituais. Aqui um exemplo de um quadro que eu também sempre faço em minhas aulas, mostrando algo que é fundamental. O conhecimento empírico acaba confundindo as pessoas
E as pessoas acabam imaginando que o fungo fica muito mais próximo aos vegetais, ao reino Plantae, do que ao reino Animalia. É um erro comum, porque se a gente lembrar desde o tempo lá de Aristóteles, que foi um dos primeiros a fazerem classificação taxonômica, né? Era uma classificação que eu adorava, essa classificação. Seria ótimo se a gente tivesse ela aqui hoje em dia. Que ele falava o seguinte: se não anda, se não se move é planta, e se move é animal. Para mim seria ótimo isso. Mas a gente não está tão simples assim. A classificação de seres vivos hoje em dia é mais complexa. Então, como os espécimes do reino fungi não se movem e ficam geralmente em solo, né, ou em troncos, as pessoas que não têm esse conhecimento acham que são plantas diferenciadas, tá bem? Mas a gente que está lá estudando já entende que o reino fungi, na verdade, de acordo com suas características, tanto microscópicas quanto macroscópicas, e principalmente suas características celulares, a gente vai notar que ele vai ter muito mais semelhança ao reino animal do que ao reino vegetal, o reino das plantas. Tá bem? A gente consegue perceber, então, né, a quantidade de características iguais que esse ser tem. Deixa eu tentar botar aqui o ponteiro aqui para mostrar a vocês. Então, ó, olha que legal aqui, ó. São características, mesmas características do reino animal e mesma característica do reino fungi, ok? Então a gente comprova, né, que o reino fungi está muito mais próximo na classificação dos animais. E falando em classificação, nós temos um atraso total nos livros didáticos, até nos livros didáticos de ensino superior. A classificação não está totalmente atualizada. Um dos artigos mais recentes de classificação de 2020, né, se eu não me engano, e ele já traz 19 filos, enquanto que nos livros trazem 4 ou 5 filos, sendo que um filo, o Ziromicota, ele já não existe mais, ele foi subdividido em outros filos, tá? Então você consegue encontrar nos livros o Chytridium-micota, Ascomycota, Basidium-micota, e alguns livros recentes a gente encontra o Glomeromycota. Lógico, isso é importante, né? Mas o que me intriga mais é a insistência do Ziromicota. Então aí é um cladograma um pouco mais recente, né? Mostrando aqui que o Ziromicota ele foi subdividido, né, em novos filos e subfilos, tá? Bom, aí está, no artigo de 2020, desse autor aí, que é uma sopa de letrinha, eu não me atrevo a falar o nome dele, ele traz que nós temos no reino fungi 19 filos, ok? 19 filos. E eu gosto muito dessa classificação de grupos que ele traz, que são o zoospórico, que em alguma célula vai ter a presença do flagelo, o zigospórico, né, que seria aquele grupo que faria o filo Ziromicota, lá dos livros didáticos, mas a gente vê que está totalmente subdividido, né, em outros filos, e o dicariótico, que entra aqui o Ascomycota e o Basidiomycota. Então depois você procure esse autor desse artigo, e ele inclui um filo fóssil, né, o Caulochitridiomycota, Triomycota. Então são 19 filos pela inclusão desse filo fóssil. Bom, e reprodução dos fungos, né? A gente tem que entender que pode ser assexuada e sexuada. Alguns, que são os levedoriformes, é por brotamento, né?
Os filamentosos podem ser por esporos ou fragmentos. Aí temos os esporos zoósporos, os esporangiócitos, os glosporângios, os conídeos, os basídeos e ascos, que são conceitos, né, fundamentais para a gente até ajuda na identificação e na classificação desses espécimes, tá bom? Bom, então, já sabendo o que é importante na transmissão desse conhecimento, eu trouxe aqui algumas atividades, né? Vou propor aqui algumas atividades que vocês, futuros professores e professoras no ensino fundamental e médio e até no ensino superior, podem fazer. Algumas já são conhecidas e outras, às vezes, não. Mas vamos tentar trabalhar elas, né? Bom, a gente pode fazer experimentos de observação e análise, né? Por exemplo, trazer algum alimento contaminado. Pão, arroz, cozido e frutas são alimentos que facilmente se estragam por fungos. Então você deixa lá alguns dias que você vai ter o surgimento de alguma espécie de fungo contaminando aquele alimento. E leva para a sala de aula. Tá vendo? Não precisa de laboratório. Levar também folha de vegetais com fungos. A gente caminhando em qualquer parte que tem vegetal, você vai encontrar alguma folha contaminada por fungo. Trabalhar a questão dos líquens e micorrizas. Facilmente você encontra líquens em troncos de árvores, em rochas. Micorrizas vai ser um pouco mais difícil, né? Você vai ter que tirar a planta com a raiz para poder observar as micorrizas, mas é possível. Fazer meio de cultura caseiro para que cresça fungos. Também é uma ideia muito boa. Existem várias fórmulas que você encontra na internet hoje em dia, com meio de cultura caseiro, e você pode deixar no meio ambiente, até na própria sala de aula, que depois, com o tempo, ele vai estar contaminado por fungo. Levar fermento, que são leveduras, o fermento biológico, né? Hoje em dia vem liofilizado. No meu tempo, vinha ele praticamente vivo, era uma pasta, era um bloco assim, parecia uma manteiga. Hoje em dia vem liofilizado. E levar alimentos, né? Como queijos, o roquefort, camembert, que são queijos fungados, tá bem? Então, são atividades, uma proposta que você pode levar isso em sala de aula sem estar precisando de um laboratório para fazer isso. Bom, com isso, a gente pode trabalhar sobre fermentação. Você leva pão, leva pizza, ou propõe na sua escola um dia de fazer uma pizza, de fazer um pão. Aqui nós temos 2 tipos de fungos, porque essa pizza aqui é a pizza de champignon, e a massa é feita com fungo, que é uma levedura, que vai fazer a fermentação da massa. Então você, além de ter uma aula totalmente diferenciada, né, onde no final você ainda vai comer, os alunos e alunas com certeza para isso vai ser inesquecível. Toda vez que eles comerem uma pizza, eles vão lembrar dessa aula. Série de campo, né? Série de campo é muito legal. E a série de campo não precisa ser no local fora da escola. Dependendo da escola, né, ela pode ser feita na própria área da escola. Com certeza vai aparecer algum tipo de fungo, nem que seja um simples orelha de pau, mas vai aparecer. Para isso você vai treinar, né, com esses alunos e alunas a observação, como é que é feita a coleta, e depois pode levar para a sala e processar esse material. Modelos didáticos, também é uma ideia muito legal, eu faço bastante aqui no semestre do curso, né? Pode ser modelos bidimensionais ou modelos tridimensionais. Geralmente eu uso aqui a massa de EVA, que é mais fácil de manipular, mais leve, ou então a, a massa de biscuit, né? Que é a porcelana fria. Bom, então, como eu falei, né, fermentação você pode fazer um dia de pizza ou de pão na própria escola,
Ou então fazer aquela demonstração clássica, que todo livro ensina, mas é muito legal de se ver, que é da fermentação, usando as garrafas com diversos tipos de nutrientes, né, e o fermento biológico, mais a bexiga, a bola de gás. Sair de campo, né, como eu falei, você pode aproveitar ou um espaço público ou o próprio local da instituição. Aqui, por exemplo, é no nosso campus aqui da UNEB, tá? Isso aqui foi um encontro de biologia que teve e nossas alunas de iniciação científica fizeram um curso de coleta e identificação de fungos. Aqui já é a gente na pesquisa, em uma trilha, né, fazendo coleta de material. Então, você pode fazer no próprio pátio da sua escola. Logicamente que sempre vem aquela pergunta, principalmente se for aluno de ensino médio, se pode comer ou não, né, o fungo. Mas a gente tem que lembrar que existem fungos que podem ser confundidos, que são muito parecidos, e entre eles pode ter um que serve como alimento e outro que pode ser tóxico ou venenoso. Por isso existe um risco grande, né, de, se não tem certeza, não consuma, tá bem? E falando um pouco sobre divulgação científica, recentemente eu vi uma postagem, eu acho que foi no Twitter, de alguém que eu achei que foi muito irresponsável, dizendo que dá para identificar o fungo tóxico ou não pelo seu formato. Isso é um erro clássico, não pode ser feito, tá bom? Então ele falava que o fungo com esse formato aqui seria, que ele poderia ser consumido, esse fungo aqui seria tóxico, e esse aqui seria aqueles que faziam as viagens lisérgicas ou psicodélicas. Não caia nisso, tá bom? Não dá para identificar qual que pode ser comestível ou não, simplesmente pelo seu formato. Somente a identificação da espécie que define isso. E como tem aquela brincadeira de sempre, eu sempre falo essa brincadeira, já virou até meme aí, né? Sempre perguntam se esse fungo é comestível, esse fungo pode comer? Poder comer, pode. O problema é que você pode comer apenas uma vez na vida aquele fungo, né? Nunca mais tu vai comer mais nada. Então, preste atenção nisso, tá? E só consuma se realmente tiver certeza. Bom, são modelos didáticos. Então, como eu falei, pode ser modelo bidimensional. Esse aqui é feito com massinha comum. É bidimensional, só tem 2 dimensões. Esse é muito legal para mostrar espécies microscópicas, né? Tá aqui, ó. Ok? Vários tipos, né? É bom para mostrar as estruturas microscópicas do fungo. E temos os tridimensionais, também são muito legais. Isso aqui foi uma oficina que a gente fez. Geralmente eu monto essa oficina aqui para a gente fazer mais modelos. E também aproveitando a época de pandemia, que teve aquelas aulas remotas, eu propus que em casa mesmo a gente fizesse esses modelos. E a gente foi feito um dia de apresentação desses modelos, pedi para que eles fotografassem, eles me enviaram as fotos, e depois eu fui fazendo pôsteres no Instagram com os modelos que eles fizeram. Então também é uma técnica boa de você usar as redes sociais para incentivar o ensino, né, para incentivar o aprendizado. Então esse aqui foi muito legal, porque a aluna tirou um passo a passo de como ela fez o modelo, ela fez uma estrutura de arame, ela depois encapou com papel alumínio, então ela fez um esqueleto, entre aspas, tá? Do fungo. Olha como ele fez, ó, o passo a passo. Depois envolveu com a massa, certo? E depois fez a pintura que está aqui. E o que sobrou, ela fez ainda, né, uma formiga zumbi aí, o fungo com a formiga zumbi. Ok? Olha que legal. Tá bom? Então, esse aqui é um modelo feito de pano. Então, nem sempre a gente usa massa, pode usar qualquer tipo de material, esse de pano. Então, vários modelos que eles fizeram. Vocês podem encontrar isso lá no nosso Instagram
do fundo dos extremos. Joia? Então aqui tem até a parte microscópica também. Aqui são outros modelos também, que a gente fez os pôsteres. Depois a gente fez também, para que cada um confeccionasse algum pôster científico com algum tema relacionado ao reino fungi. Então, teve grupos que fez sobre líquens, né, o que são líquens. Teve outros que falou sobre Basidiomycota, Ascomycota. O outro fez uma manchete muito legal, como se fosse um jornal sensacionalista, né? Apocalipse fúngica, explicando o que são os fungos zumbis. Outro falou sobre a FUNC, que são os fungos alimentícios não convencionais. Falou sobre o maior ser vivo do planeta, né? Que é um fungo, para quem não sabia. Curiosidade sobre fungos, Pycnosporos sanguíneos, características gerais dos fungos. Então, essa proposta também de usar redes sociais para incentivar aos alunos e alunas para fazer algo científico sobre aquele tema também é muito legal, tá? Hoje em dia tem várias plataformas para fazer arte, né? Principalmente o Canva, que é bastante usado hoje em dia, então isso facilita bastante. Jogos e quiz também é uma outra opção muito boa, então você pode confeccionar o jogo, né? Participar, vídeos e animações, músicas, paródias, também é uma alternativa muito legal. Filmes, séries, documentários, então tá na moda aí a série que veio a partir de um jogo, né? Que é fantástica. E também fanzines e HQ, que são histórias em quadrinhos, também é muito legal. E grande parte desses alunos e alunas gostam. Então, os jogos e quiz, nós temos vários perfis, né, várias formas. Pode ser o tradicional em tabuleiro, pode ser em cartas, pode ser feito em plataforma digital. Hoje em dia, a plataforma que vai ser usada, o jogo, é muito variada, tá bem? Esse jogo aqui, eu, a minha esposa e meu filho, a gente fez durante a pandemia. Então, a gente estava sedento em fazer aula de campo e não tinha como sair, né? Eu acho que foi no meio de 2020 que a gente pensou nisso. Começou a ter aquela carência de ir a campo, né? E a gente montou, então, um jogo que simulava uma saída de campo para coleta e identificação de fungos. Depois eu passo aí, para quem quiser, depois pega no meu e-mail que eu passo o link, tá bom? E vocês jogam. E no final do jogo tem um tipo de perguntas para avaliação. É um jogo que já foi até apresentado em congresso, tá? A minha esposa é da Federal do Sul da Bahia, daqui também Teixeira de Freitas. Ela trabalha com arte, né? E ciência e ensino. Então ela tem projetos de fanzine, jogos e história em quadrinhos. E um dos grandes avaliadores desse jogo foi o nosso filho. Ele era bem crítico, reclamava bastante. Não gostei disso, tira isso, põe isso. E é muito legal que, como é um jogo, né, voltado bastante para adolescentes, a gente ouviu bastante as ideias dele. Esse aqui é um jogo que eu estou montando. Esse aqui foi o primeiro rascunho, que é uma trilha com um layout diferente, né? Isso é de início. E no final está quase pronta essa trilha. Falta agora praticamente a gente testá-lo. Tá? É uma trilha que vai trazer brincadeiras dentro dela, perguntas, já tem algumas cartas com perguntas, e a pessoa só vai conseguir andar se ela acertar a pergunta, e o que está de exclamação são espaços que ela vai ter que fazer alguma ação proposta, também em carta. E dentro do tabuleiro também tem algumas casas, né, que trazem algumas informações. Se a informação é alguma coisa benéfica, ela avança. Se for uma informação de uma característica de malefício, ela retorna, tá? Então, vai ter cartas com vários conceitos, né, sobre o fungo.
Então, em vídeos, animações e músicas e paródia, hoje em dia, principalmente no YouTube, nós podemos encontrar várias aulas com metodologias ativas, né, curtas principalmente, sobre o reino fungi, que ajuda a fazer uma introdução em uma aula, né, ou ajuda a trazer um conceito. Então, acho que também vale a pena a gente usar um pouco isso. Além de conseguir fazer com que alguns alunos façam paródia de músicas, tem a música e muda a letra da música com o tema fungo. Também é interessante isso. E a gente, às vezes, dentro de uma sala de aula, temos artistas ali e a gente, às vezes, não sabe. Filmes e séries, eh, ele é bom para assistir, ao final dessa assistência, né, debater sobre aquele filme, documentário, aquela série, tentar trazer para dentro da sala de aula, retirando daquele filme, documentário, quais são os conceitos certos, errados, né, do Last of Us. Teve aquela debate nas redes sociais, né, do Mixomiceto, que não é fungo, alguns reclamaram, mas a gente depois pode discutir um pouco sobre isso, né, para saber o quanto isso é válido ou não. E o Fantástico e Fúngico eu também recomendo, é muito boa esse documentário. Fanzines HQ, então você tanto vai treinar tudo isso, sempre vai ter a confecção, o ideal é não trazer nada pronto, o ideal é tentar fazer com que todos trabalhem, né, ou então se traz pronto, vai ter a parte da leitura e com isso atividades lúdicas. Então tem vários tipos de fanzine. Fanzine é aquela produção artesanal, né, que o próprio autor faz, e tem histórias em quadrinhos prontas também, então é um trabalho muito legal, ok? Aí tem quadrinhos, né, mostrando aqui sobre o Pelobolos e a revolta dos fungos. Nós temos aí de Federal de Pernambuco, né, essa fantástica história em quadrinho aqui dos Amigos Invisíveis. Eu adorei, os esquemas estão fantásticos, estão lindos demais, vale a pena quem não tem ainda ter. E esse aqui é da Federal Santa Catarina também, né, A Descoberta das Pequenas Coisas. Então você vê, isso é muito legal para a gente começar a introduzir o assunto para o ensino fundamental. É fantástico isso, chama a atenção deles, né, e eles acabam então, entrando na onda de querer saber mais, tá bom? Eu aqui comecei a fazer isso na disciplina de microbiologia. Eu comecei a usar os jogos tradicionais, né, que são palavras cruzadas, caça-palavras. Então, eu comecei a usar isso em microbiologia, como uma revisão para o tema da prova. Então, no dia da prova, antes de eu entregar a prova, eu entregava jogos para a turma, caça-palavras, Dominox, palavras cruzadas, e o tema desses jogos era sobre o assunto da prova. Então servia como um relaxamento antes da prova e também como uma revisão. Eu vou tentar colocar isso também na disciplina de fungos. Então temos uma plataforma chamada Curupira, que ela monta para você já a palavra cruzada, você só coloca lá o conceito e a resposta, e ela depois vai configurar a palavra cruzada. Um outro também, uma outra plataforma é Eclipse Crossword, ela também é muito legal, tá? Ela tem uma parte que você cria, então você coloca lá o conceito, embaixo coloca a resposta, e depois você monta, né? Ela vai te dar montado, já feito aqui, né, a palavra cruzada. Esse crossword forward também é muito legal, porque além de palavra cruzada, ele monta caça-palavras. Então, além disso, né, é uma outra que dá para fazer. Logicamente que essa palavra também pode ser feita no Word. Você monta eh, uma grande tabela e vai escrevendo várias letras lá. Então dá para fazer também no Word, mas
esse crossword também consegue fazer para você. O crossword também faz essa palavra cruzada, tá joia? E esse aqui é um Dominox, que eu não encontrei nenhuma plataforma que faz o Dominox. Isso aí é o pessoal da antiga que vai saber. Aquelas revistinhas de caça-palavras sempre tinha uma parte lá do Dominox, onde você ia tentando encaixar as palavras, né, em destaque, de uma forma que todas se encaixasse nesse grande dominó aqui, tá bem? É uma outra brincadeira também. E essa aqui foi montada no Word. Bom, outra coisa também é o uso de apostilas, né? Eu uso muito apostila no ensino aqui, no ensino superior. Protocolos também eu faço, tá? E o uso de livros ou confecção de livros, manuais também é algo importante, que auxilia bastante no ensino. Outra forma que eu pensei, e durante a pandemia acabei escrevendo um artigo sobre isso, né? E nesse artigo tem duas coisas que eu coloquei num artigo só. Um é um conceito novo sobre fundo cultural, que depois a gente pode discutir um pouco sobre isso. E o outro é o uso de selos, né? Que tem imagens de fungos que pode auxiliar no ensino. Eu sou filatelista desde os meus 15 anos, então eu trouxe essa proposta também, né? Então a gente com o estudo dos fungos, ou qualquer tipo de estudo, o selo traz imagem de tudo, né? Você vendo o selo lá, você entra em conexão entre o docente e o estudante, você pode discutir, debater em sala de aula sobre aspectos visuais, sobre o nome científico, se tá correto ou não, né? Se é o atual ou não, se ele mudou, característica daquela espécie, e curiosidades e interesse começam a aparecer, como relação com outras áreas, relações ecológicas, origem dos conceitos e conteúdos, preservação ambiental e etnomicologia. Então, aqui são só alguns exemplos, né, do que nós podemos fazer com imagens lindas de selos que tem no mundo todo. Tá? Olha que legal esse aqui, que traz até, né, traz até a trama com a microscopia lá do Himênio. Fantástico, né? Fantástico. Então, para terminar, vamos propor aqui algumas ações. O que eu posso propor aqui depois de demonstrar, né, várias coisas que nós podemos fazer? Primeiro, gente, a gente tem que tentar entrar em contato com os autores de livros didáticos e mostrar para ele que esses livros têm que ser atualizados em relação ao reino fungi, tá? Principalmente na questão de classificação, né? Logicamente, não precisa botar os 19 filos, mas vamos tentar colocar os principais e tentar, né, rever esses Irumicota aí. Divulgação científica, eu acho que ela é fundamental, não somente para o ensino, mas para o conhecimento geral sobre um tema, tá? Então, nós temos que continuar com o papel da divulgação científica. Projeto de extensão, tem que haver mais projeto de extensão. A gente se preocupa bastante com o projeto de pesquisa, não que não seja importante, mas a gente, às vezes, esquece do projeto de extensão na questão de conhecimento para todos. Então, com isso, tem que haver mais incentivo em pesquisa e extensão e ensino. Isso também é fundamental. Outra coisa importante que durante a pandemia, nos nossos encontros aí virtuais, a gente acabou descobrindo, né? Nem todos os cursos de ciências biológicas no Brasil têm uma disciplina específica para fungos. Aqui na UNEB, nós temos uma disciplina que hoje passou de 45 horas para 60 horas, que é Biologia dos Fungos. É nessa disciplina que se ensina tanto o microfungo quanto o macrofungo. Então, não tem mais fungo em botânica, não tem mais fungo em microbiologia. Ela tem uma disciplina exclusiva para ela. Isso também é importante.
Porque a partir disso, você estimula para que novos profissionais saiam especialistas no assunto. Novos micólogos, micólogas ou micologistas, tá? E, logicamente, com isso tudo sendo inserido, né, no ensino, novas metodologias vão surgir. Tá joia? Então, agradeço muito mais uma vez estar aqui, 20 de abril, dia da micóloga e micóloga ou micologista. Então, homenagem a vocês, a nós todos, né? Aqui alguns macrofungos que a gente coleta aqui no extremo sul da Bahia. Alguns já são identificados, outros estamos ainda identificando. E agradeço aí o pessoal do Sinamico, aí está o meu e-mail, o Instagram. Então a gente vai agora para as perguntas que eu acho super legal, tá bom? É isso. Obrigada, professor, pela incrível palestra, né? E agora estão abertas o momento das perguntas, gente. Então vamos lá, vamos interagir com o professor. E para começar, eu tenho uma dúvida da comissão, na verdade. A gente gostaria que o senhor explanasse um pouco sobre o conceito de funga cultural, para o pessoal entender melhor também. Ah, legal, que bom que vocês lembraram, então. Então, funga cultural é tudo aquilo que está na sociedade e vá arremeter ao fungo. E são coisas que está no nosso, às vezes, inconsciente coletivo, ou está entre nós e a gente não consegue perceber que aquilo é um fungo. Então, vou dar um exemplo clássico, tá bom? Aquele jogo do Mario Bros. Alguém lembra do jogo do Mario Bros? Aquele italiano que tinha o Mario Bros e o Luigi. O que ele fazia para crescer e diminuir? Ele batia num cogumelo. Sim. Né? Então, aquele cogumelo, todo mundo que vai desenhar o Mario Bros hoje em dia, ele desenha o Mario Bros e ao lado desenha um cogumelo. Tem até um personagem dentro da historinha que é um cogumelo. Né? Outro exemplo, Alice no País das Maravilhas. Ela come lá um bolo, em alguns livros vem bolo, outros livros vem um pedaço de cogumelo, para crescer ou diminuir de tamanho. Olha que legal isso. O cara que escreveu isso, o Lewis Carroll, ele já sabia que alguns cogumelos dão essa viagem psicodélica. Algumas pessoas tinham a sensação de serem menores ou que tudo tinha crescido, e algumas pessoas tinham a sensação que tudo tinha ficado pequeno e ela tinha crescido. Então ele colocou isso dentro da história, que um fungo é capaz de fazer você crescer ou ficar menor. Então isso é fundo cultural. Camisas, tatuagens. Se você vou entrar hoje em um Instagram de tatuador ou de tatuadora, você vai ver imagens com fungos. Você tem hoje em dia camisas com fungos. Então as pessoas têm no seu dia a dia fungos e às vezes não reconhecem que aquilo é um fungo. É que nem o pessoal de botânica fala, né, que tem estudo sobre isso, da cereira botânica. Então, nós temos cereira fúngica, porque a pessoa não consegue entender que aquilo faz parte da sua cultura. Outro exemplo que eu dou é o seguinte: chega numa sala do ensino fundamental e pede para um aluno desenhar um cogumelo. Como é que você acha que a maioria vai desenhar esse cogumelo? Pilho vermelho, chapéu vermelho. Por quê? Isso é inconsciente coletivo. Já está culturalmente dentro da gente, né? O fundo clássico ser aquele vermelho com aquelas escaminhas brancas. Então, o fundo cultural seria mais ou menos isso, né? Não sei se Sim, dá para professor. compreender ou não. Sim, sim, sim. Valeu, Gabriel. Fazendo uma pergunta. Se existe um livro que compile prática de ensino de micologia nas escolas, não. Geralmente tem livros sobre práticas, né? Aí são práticas em gerais, acaba tendo algumas sobre micologia. Eu
O ideal para isso é procurar artigos científicos na área de ensino. Então, geralmente tem vários artigos científicos na área de ensino que fala sobre aulas práticas e se você fizer uma boa busca lá no Google, você acaba achando. Basta conseguir mexer nas palavras-chave aí para você conseguir, tá? Mas acha sim. Mas agora livro é mais geral. Legal, legal. Mais perguntas, mais perguntas. Aí, o pessoal tá tímido? Tá. Podem digitar, galera. Agora é o momento das dúvidas. Pode perguntar à vontade, viu, gente? Exatamente. Aproveitem que o professor está aqui e tirem todas as dúvidas que vocês tiverem. E aí, galera? Nada. Rapaz, o pessoal tá tímido da peça, rapaz. Impressionante isso. Pois é. Aí são duas coisas. Ou foi muito boa a palestra, todo mundo entendeu, ou foi muito ruim, o pessoal tá doido para acabar. Mas a palestra foi ótima, não se preocupe com relação a isso. Não, eu tô de brincadeira. É. E aí, galera? Então, vou fazer mais uma pergunta, né? Professor, uma pergunta novamente da comissão. Se o senhor toparia, tipo, uma parceria com a nossa liga, né? Um projeto extremo, assim, fungos extremos, porque acho que seria interessante. Topo sim, só não sei como é que vai ser feito isso, mas topo, se é para melhorar Pode, tudo, a gente pode ir conversando, né? tá Melhor para bom, entender sobre isso. E joia. uma outra pergunta também, já que a galera está um pouco tímida, mas aí o João Vitor já mandou aqui, então vamos Opa, João, priorizar ele. legal. Como conseguir identificar fundos sem análise microscópica? Não dá, João. Infelizmente não dá. Logicamente que tem aqueles fundos que já são clássicos, né? Que você olha e fala, ó, é tal espécie. Mas mesmo assim é bom sempre fazer uma microscopia para não ter surpresa, tá? Não tem jeito. A gente pensa que talvez no conhecimento empírico nosso, a gente acha que lá o botânico ou o zoólogo olha para o animal e fala assim, essa é tal espécie. Tá, ele acha que é tal espécie. Para confirmar, ele vai ter que fazer estudo macroscópico e às vezes microscópico, tá bom? Então, não tem jeito. Na ciência, a gente tem, para comprovar, tem que ir mais a fundo, tá bem? Professor, a Tauana falou, ótima apresentação, professor, sobre as maquetes de cogumelos de massinha. O senhor pode falar novamente sobre como foi realizada? Ah, tá. A oficina, né? Então, a oficina Isso. também foi proposta bem antes da pandemia, foi em 2019, e eu acho era fundamental, eu não tenho muito detalhe por causa disso, para a gente já ter perguntas, é fundamental para a gente, para auxiliar o professor, professora no ensino. Por exemplo, eu não sei se vocês viram lá, não prestaram atenção, que eu também esqueci de mostrar, lá tinha um basídio micota, tinha uma célula basídica, um basídio, com 4 basidiósporos. E tinha um asco com 8 ascósporos, né? Por que isso? Cara, se você falar para um aluno assim do ensino fundamental e médio, é basídio e basidiósporo, que são os esporos, ou até mesmo a gente no ensino superior, o cara acaba tendo que decorar isso, ele vai decorar, não tem jeito. Até ele apreender com ele, né? Ele vai, até ele poder usar de uma forma assim de, já sei o que é, ele vai ter que decorar. Agora, se ele pega na mão aquilo e vai ver lá, ó, isso aqui que é um basídio, aqui em cima que são os basidiósporos, vai facilitar o estudo dele, viu? Porque ele vai lembrar disso. Ele pegou na mão uma célula com esporos. Não fica uma coisa meio empírica, meio assim, imaginativa, né, do que seria um basídio, do que seria um basidiósporo, que seria um asco. Tá ensinando lá a estrutura de um macrofungo. Aqui é o pílio, aqui é chip, aqui é o himenóforo,
aqui é a volva, aqui é o anel, aí tem aquela figura lá projetada, aí o cara vai decorar. Aí dá na mão dele lá a massinha feita. E ele vai, aponta aqui, ó, esse é o piro, ele vai apontar. Então ele vai estar na mão isso, né? Eu não faço isso somente com fungo, eu faço isso na disciplina de parasitologia, né? Que é a mesma coisa. Imagina tu estudar um ciclo biológico de um parasita, onde tem várias formas diferentes, o cara acaba decorando. Agora, se ele consegue fazer a massinha, e depois eu peço para ele fazer o ciclo montando a massinha, é mais difícil ele esquecer. Ele vai esquecer, logicamente, com o tempo, se ele não ficar usando. Mas a partir do momento que você vai usar sempre aquilo, né, no seu conhecimento, você acaba aprendendo para si. Tá bom? Então, por isso que eu acho que vale a pena o uso desses recursos. Eu recebi essa semana 2 imagens muito legais no Instagram e outra foi pelo WhatsApp mesmo, de 2 alunos que estão fazendo estágio e as 2 estão usando esse recurso da massinha. Aí eu mostrado lá as fotos. Então, os alunos do ensino fundamental estão fazendo. Isso é bacana, gostei de ver. Não sei se eu respondi o que ela queria. Então, Ana, comenta aí. E tem mais perguntas aqui para o senhor. A Fernanda, ela perguntou, ela gostaria de saber, na verdade, qual o livro que o senhor mais utiliza e mais acha completo e atualizado sobre essa questão do ensino e aprendizagem na micologia, e foi também um pouco da pergunta do Emerson. Qual a literatura Sim, que o senhor mais indica? livro eu não tenho, é artigo. É artigo de ensino, congressos, anais de congresso eu acho muito legal, porque você acaba encontrando, por exemplo, você vai num congresso de micologia ou vai num congresso de microbiologia, que são as 2 áreas que eu mais atuo em congresso, você geralmente tem uma área de ensino. Então você vai lá naquela área de ensino, você vai ter altas ideias, tá? Então, por exemplo, aquele trabalho de massinha, já apresentei em congresso, de microbiologia, foi um congresso de ensino até também, foi um congresso de ensino de biologia, parece. O de palavra cruzada eu levei para o congresso de microbiologia o ano passado. Então, você encontra muito isso em anais de congresso da sua área ou artigos científicos. Então, é aquilo que eu falei, tem que buscar no oráculo, no Google acadêmico principalmente, procurando lá boas palavras-chave, você acha artigos sobre o tema. E aí vai ter várias ideias, tá? Agora, livro, não conheço. Certo, professor. A inclusão, boa pergunta, que legal. Então, a inclusão, eu estou começando a aprender. Eu tenho uma colega de faculdade e ela trabalha com parasitologia lá na Federal Fluminense, a professora Danusa, e toda a sua equipe lá do Instituto e do departamento está fazendo um trabalho com inclusão de deficientes visuais. Eu não comecei ainda porque eu quero fazer algo bem, né? Eu não quero fazer mais ou menos. Porque ela deu uma palestra para uma turma minha e ela mostrou, né, o que ela está fazendo. O mais interessante é que lá, em uma das turmas dela, tem uma aluna deficiente visual. Então, essa aluna ajuda a fazer o material de massa. Porque, às vezes, nós temos, por exemplo, um fungo. Como é que eu vou fazer a escama de um fungo para o deficiente visual? Quando passar a mão, perceba que lá no pilho tem escama. Não adianta só pintar. Você vai ter que fazer algo em 3D ali, né, para ele conseguir ver, né, do jeito dele, identificar que aquilo é uma escama. Então, para isso, eu precisaria ter junto à equipe um deficiente visual que desse o ok. Ok, eu consigo. Opa, se você consegue, o outro deficiente visual é capaz de conseguir. Então, a inclusão ela está sendo estudada em algumas faculdades, alguns setores de pesquisa estão se importando com isso também, tá joia? Então, vale a pena procurar
Tem o Instagram, eu não vou lembrar agora o Instagram, mas é de parasitologia lá da Federal Fluminense, tá bem? Tem que dar uma busca aí para ver, e lá mostra. Ela acabou de apresentar no Congresso de Parasitologia que teve semana passada, ela deu uma palestra sobre isso. Então, a inclusão também pode ser feita, tá joia? Pelo menos deficiente visual, eu sei que está sendo feita. Perfeito. E aí, para a gente encerrar o momento das perguntas, a pergunta da Lara. O senhor sempre teve interesse pelos fungos ou surgiu por eventos específicos? Essa é bem interessante. Massa. Eu acho que a pergunta tem a ver aí pela minha história do currículo, né? Porque, afinal de contas, eu sou veterinário e biólogo também, licenciando, e acabei fazendo mestrado e doutorado na área de higiene dos alimentos, né? Na área de microbiologia. O interesse por fungo veio há pouco tempo, vai fazer 10 anos, ano que vem. Em 2014, 4 alunas vieram me procurar porque estava fazendo parte de um projeto sobre identificação arbórea, e toda vez que ia a campo via vários cogumelos, vários fungos, tiravam fotos, achavam lindos e me procuraram para saber se eu poderia ajudar ou não. Aí eu falei, eu não sei nada desse macrofungos, mas a gente aprende junto. Elas toparam a minha loucura e a gente começou a entrar nesse mundo de fungos, estudando, tirando dúvida, perguntando para outros cientistas, outros professores e professores que já trabalhavam na área, especialistas, e aí eu fui entrando, fazendo cursos sobre isso, né? E a gente vai aprendendo junto, aprendendo conforme o tempo. Aí montamos esse projeto aqui no Extremo Sul. Por felicidade, por sorte, eu não sei qual foi, quando a gente começou a produzir nossos primeiros trabalhos sobre identificação de fungos aqui, tanto macro quanto micro, a gente tentou buscar o conhecimento que já se tinha aqui no extremo sul da Bahia. Qual foi a nossa surpresa? Não tinha nenhum trabalho acadêmico, nenhum artigo científico que trazia sobre a funga do extremo sul da Bahia. Então, ou sorte, ou azar, não sei, a gente é pioneiro aqui no extremo sul da Bahia em relação à funga ambiental. Então foi isso. Aí entrei e me apaixonei. Não tem jeito, né? Quem entra em fungo se apaixona. É verdade. Isso é verdade. Bom, gente, no início vocês estavam um pouco tímidos, mas depois surgiram as É perguntas. sempre assim. Sim, perguntas muito interessantes, assim como a palestra, foi super incrível, professor. Então, mais uma vez, em nome de toda a comissão, eu reforço os agradecimentos, não só pela palestra ministrada, mas por ter aceitado o nosso convite. Foi muito enriquecedor tudo isso que o senhor mostrou aqui para a gente nessa manhã. A gente começou bem as palestras, né? Mas Opa, que agora, legal. Foi uma honra, gente. Obrigado aí por tudo, a vocês, esse trabalho que vocês fazem é fantástico, tá bom? Continue assim. Saiba que vocês têm um fã aqui da Federal de Pernambuco. realmente, Eu ainda sonho fazer um pós-doc aí. Eu só estou esperando aqui tudo se acalmar para eu conseguir fazer um pós-doc aí. Porque, para quem não conhece, a Federal de Pernambuco, né, o Departamento de Micologia aí de Pernambuco, gente, é fantástico, vale a pena conhecer, entender todos vocês aí. Parabéns a todos vocês, um grande beijo e saudade aí de vocês. muito obrigada, professor, mais uma vez. A gente que agradece, de verdade.